aqui diz, né? No segundo exemplo, temos uma espécie de determinismo psicanalítico que nega a culpa real do ser humano diante de Deus e destrói o Evangelho de Cristo, né? Hoje se fala muito sobre a falsa graça, né? Ou o Evangelho da graça barata, né? Que está se pregando, né? Já até surgiu um camarada aí dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada, que a Bíblia está desatualizada. Então isso é o cúmulo, né? Então tem pessoas que pregam muitas vezes um evangelho de uma graça barata. Quando eu sou salvo pela graça, eu sou. Só que para Jesus custou caro. Para Jesus custou a vida dele. Ele teve que dar o seu sangue. Então às vezes tem gente por aí pecando, né? Como se a morte de Jesus na cruz fosse algo simples e banal, quando na verdade ele teve que derramar todo o seu sangue, né? E ele sofreu, né? Como ninguém, né? A palavra de Deus diz que ele... eu gosto muito do texto de Isaías 53, quando vai dizer, né, que ele foi... Isaías 53, 10, né? Que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Olha só. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então a Bíblia diz que Deus chegou a moer Jesus, ao ponto de ele ficar doente, né? Olha só o que ele passou, né? Na via crucis, né? Pelos nossos pecados. Então, para Deus custou muito ter que entregar o seu filho, e para o Filho Jesus custou muito ter que sacrificar a sua vida. Então isso o crente tem que entender, que eu não, cada vez que eu peco, é como se eu estivesse mandando Jesus para a cruz novamente. Então, a igreja de Jesus nos dias de hoje está precisando de um batismo de temor, né? Por causa dessa falsa graça que entrou na igreja. Então, na hora de aconselhar, eu não posso botar pano quente, tudo no pecado da pessoa, do aconselhando, e dizer que tudo a graça resolve. Não é bem assim. Em algumas situações, eu vou te dizer, meu querido, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você precisa se arrepender e largar esse pecado, né? Se você continuar desse jeito, você vai ter consequências. Eu não preciso dizer que ele vai parar no fogo do inferno, mas eu preciso alertar ele que vai haver consequências. Então tem que haver um equilíbrio, né, no meu aconselhamento. Nem duro demais e nem mole demais. Ervas amargas, né? Quando a Páscoa foi instituída, né, não era com chocolate, era com cordeiro e ervas amargas, né? O aconselhamento no discipulado, para ser chamado cristão, precisa possuir 4 características. Presta atenção aí. Então, o aconselhamento no discipulado, para poder ser reconhecido como um aconselhamento cristão, ele precisa possuir 4 características. Primeiro, ser realizado por um cristão. O aconselhamento no discipulado deve ser realizado por um cristão, né, alguém que segue a Jesus, que segue as doutrinas, os princípios de Jesus Cristo, que conhece a essência da palavra e instruirá o aconselhando de acordo com a Bíblia e não pelas convicções próprias. Então, pela Bíblia e não por convicções próprias. Número 2, deve ser centrado em Jesus Cristo. Cristo não é um adendo ao aconselhamento, mas é a alma e o coração do aconselhamento, a solução para os problemas. Isto contrasta com o caráter antropocêntrico, o homem no centro do universo, né? O Evangelho de Jesus, ele leva o homem para a cruz, né? E
um aconselhamento antropocêntrico, faz do homem o centro do universo, né? Quando, na verdade, o Evangelho quer nos levar para a cruz. O único que tem que estar no centro é Jesus. Tem uma informação que a gente passava lá no pré-encontro, né? Quando o homem está no centro, Jesus está na cruz. E quando Jesus está no centro, o homem está na cruz. Então, Cristo não é um adendo ao aconselhamento, mas é a alma e o coração do aconselhamento, a solução para os problemas. Isto contrasta com o caráter antropocêntrico, o homem no centro do universo, das psicologias modernas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme João 14, versículo 6. Em suas palavras, há conselhos para toda e qualquer situação. Então, nas palavras de Jesus, tem conselho para toda e qualquer situação. Número 3. Para ser chamado cristão, o aconselhamento do discipulado precisa ser alicerçado na igreja. A igreja é o principal meio pelo qual Deus traz as pessoas ao seu convívio e as conforta ao caráter de Cristo. O modelo a ser seguido é o da comunhão em Cristo e de como o povo de Deus deve viver, diferente de atos e comportamentos do povo do mundo. Número 4. O aconselhamento no discipulado, para ser considerado cristão, deve ser centrado na Escritura Sagrada. A Bíblia ajuda a compreender os problemas das pessoas e prover solução para eles. Ela é o guia máximo e base para todo aconselhamento. Nas Escrituras estão contidas todas as fórmulas para uma vida plena de êxito. De fato, essas características englobam conceitos que, se forem retirados do aconselhamento no discipulado, o caracterizarão como uma psicoterapia puramente humanista. Amém? Então, se o aconselhamento cristão não for realizado por um cristão, não estiver centrado em Jesus Cristo, não for alicerçado na igreja, e não for centrado na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, esse aconselhamento pode estar caracterizado por uma psicoterapia puramente humanista, né? Conceitos humanistas, que não podem libertar o ser humano. Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a única verdade que liberta, que cura, que restaura o ser humano é a Palavra de Deus. Então, se não tiver, principalmente, né, centrado na Escritura, não vai haver libertação, não vai haver cura, não vai haver libertação e restauração. Então, muito cuidado com essas ferramentas, né? Hoje se usa muito, né, esse evangelho coach, onde as pessoas apresentam, eu tenho uma ferramenta que vai mudar a tua vida, eu tenho uma chave, pega aí a chave, pega aí o código, meu irmão, pega o código que vai mudar a tua vida. Se esse código, se essa chave, se essa ferramenta não tiver uma fundamentação teológica, né, não estiver dentro desse crivo aqui, realizado por um cristão, centrado em Jesus Cristo, alicerçado na igreja, centrado na palavra, vigia. Vigia que às vezes essa chave, essa ferramenta aí, esse código, pode ser só uma armadilha para tirar dinheiro da tua carteira. Cuidados básicos no conselheiro cristão. Cuidados básicos no conselheiro cristão. O discipulador conselheiro deve estar atento a alguns princípios para que o aconselhamento seja eficaz. Vou repetir. O discipulador conselheiro deve estar atento a alguns princípios para que o aconselhamento seja eficaz. Primeiro, toda pessoa precisa de Deus. O discipulador conselheiro precisa levar em conta que diante de si está um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1,
do 26 ao 27. E que mesmo depois da queda, não perdeu essa imagem, ainda que ela esteja seriamente avariada. É por causa do pecado que o homem está em profundo conflito. O conflito ou conflitos que o ser humano vive é porque o pecado o separou de Deus, problema espiritual. Também o separou dos seus iguais, problema sociológico, e de si mesmo, problema psicológico, e da criação, problema ecológico. Então, resumindo, o grande problema da humanidade se chama pecado. O pecado é que faz com que haja uma separação de Deus, né? A palavra de Deus diz lá em Isaías 59 que as nossas iniquidades fazem separação de nós e do nosso Deus e encobre os seus ouvidos para que ele não nos ouça. Isaías 59. Então, o grande problema da humanidade se chama pecado. Pecado é que vai gerar os problemas de ordem espiritual, sociológico, psicológico, ecológico. Então, o grande problema da humanidade é reconhecer que precisa de Deus. Em âmbito político, nós tivemos recentemente no Brasil uma eleição para presidente da República, e eu posso estar muito enganado, mas até onde vai o meu discernimento, uma grande parte da nação brasileira, e até mesmo dos cristãos, estavam colocando a sua expectativa muito mais no homem, ou no governante que ia se eleger, do que em Deus. E como a gente está aprendendo aqui, o que o homem precisa é de Deus. A solução para a humanidade é Deus. A solução para o Brasil é Deus. A solução para Santa Catarina é Deus. Então, enquanto o ser humano tiver com esperança no homem, expectativa, foco no homem, o foco está errado. Deus pode colocar um governante que vai trazer soluções. E nós devemos orar e jejuar e se arrepender pelos pecados da nação, para que nas próximas eleições, governantes tementes a Deus venham ocupar os cargos, seja de vereador, prefeito, governador, presidente e assim por diante. No entanto, a minha esperança, a minha expectativa tem que estar sempre em Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. 2.2. Toda pessoa precisa ser redimida e ter sua alma restaurada. O discipulador conselheiro deve ter em mente que o mesmo Deus que criou este homem também planejou redimi-lo através da vida e da morte de seu unigênito filho, o qual ofereceu um sacrifício perfeito, a fim de purificar plenamente a consciência daqueles que se achegam a ele, com suas obras mortas, conforme Hebreus 9, versículo 14. Hebreus 9, versículo 14. Eu vou ler o versículo 13 antes, Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo? Então vou repetir aqui. Toda pessoa precisa ser redimida e ter a sua alma restaurada. O discipulador conselheiro deve ter em mente que o mesmo Deus que criou este homem também planejou redimi-lo através da vida e da morte do seu unigênito filho, o qual ofereceu um sacrifício perfeito a fim de purificar plenamente a consciência daqueles que se achegam a ele com suas obras mortas. Então, todo ser humano precisa ser redimido da culpa, do pecado, e isso só pode acontecer por intermédio do sangue de Jesus Cristo,
para que tenha a sua alma restaurada. Então, só Jesus, através do seu sacrifício, é que pode redimir o ser humano de toda a culpa, de todo tipo de pecado, e pode restaurar a alma do ser humano. Número 3. Toda pessoa precisa da misericórdia de Deus. Toda pessoa precisa da misericórdia de Deus. Um conselheiro cristão, ele jamais pode esquecer que toda pessoa precisa de Deus, toda pessoa precisa ser redimida e ter a sua alma restaurada por Deus, e toda pessoa também precisa da misericórdia de Deus. O discipulador conselheiro deve refletir o amor, a misericórdia, a graça e a justiça de Deus àquele que o procura. Esta atitude é chamada de empatia, que é a tendência para sentir o que sentiria caso estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por a outra pessoa. Isso é empatia, né? Que a gente chama de se colocar no lugar do outro, né? É a tendência para sentir o que sentiria caso estivesse na situação e circunstância experimentada pela outra pessoa. O conselheiro que é empático terá melhores resultados no aconselhamento, pois o aconselhado sentirá que aquela pessoa que está diante dele realmente se importa com ele. Quando eu sou empático, quando eu consigo me colocar no lugar do outro, ao ponto de sentir compaixão, de ter misericórdia, né? Misericórdia vem uma palavra do latim, que é miseris cardia, né? Que é a combinação de duas palavras, miséria e coração. Então, miseris, miséria, cardia, coração. Então, misericórdia, no latim, colocar o coração na miséria do outro. Isso é misericórdia. É o que o bom samaritano fez na palavra do bom samaritano, né? Havia uma pessoa espancada, ferida no meio do caminho, o sacerdote passou de largo. O levita olhou e passou de largo. Mas o bom samaritano, ele viu aquela pessoa ferida e ele colocou o coração na miséria dele. O que ele fez? Ele parou, deitou vinho, azeite, né, sobre as suas feridas, colocou ele numa cavalgadura, levou até uma hospedaria e ainda pagou as despesas da hospedaria e ainda deixou avisado para o dono da hospedaria que se tivesse alguma despesa extra, que ele iria acertar na sua vinda, né? Há algumas pessoas que dizem, né, que essa hospedaria representa a igreja, né, e que aquele homem, o bom samaritano, representa o Espírito Santo e Jesus é essa pessoa que vai voltar, né? Então, o bom samaritano, ele teve compaixão, se preocupou, ele se importou, ele teve empatia, cuidou das feridas, né? Derramou vinho, derramou azeite e ainda levou aquela pessoa para uma hospedaria, né? Para ser tratada e curada. A hospedaria representa a igreja. E é assim que deve agir um conselheiro cristão. Agir com misericórdia, agir com empatia, se compadecer, se colocar no lugar do outro. Não é agir com pena, né? Mas é compaixão, é empatia, é misericórdia. Conclusão. O líder modelo é, como conselheiro cristão, que conduz os seus discípulos a experimentar o objetivo primordial do Evangelho, que é a salvação da alma, conforme está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, o líder modelo, como conselheiro cristão, é ele que conduz os seus discípulos a experimentar o objetivo primordial do Evangelho, que é a salvação da alma, podendo assim desfrutar da restauração,
restituição e liberdade em Deus, para ganhar, consolidar, discipular e enviar as outras vidas. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Depois em casa, né, procurar preencher, fazer o exercício, responder, para que a gente possa já corrigir na próxima lição, na próxima aula. Faz uma oração aí, Reni, agradecendo a Deus pela nossa aula de hoje. Deus de eterna misericórdia, venho lhe agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para aprender a tua palavra. E que o Senhor nos leve em segurança para casa, que amanhã a gente tenha um dia sábio e que o Senhor nos dê sabedoria. Em teu nome, amém. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.